eu vou falar sobre algo mais que a neve. E eu não combinei com ninguém, não falei nada pro G. E a última canção que nós cantamos, algo mais que a neve. E é tão lindo, né? Ver Deus nos detalhes das coisas, né? Pode ser uma grande coincidência, pode ser, mas eu prefiro crer que é o mesmo Espírito, né? Amém. E assim que a igreja de Cristo se move. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Salmo 51. Eu quero ler com vocês do verso de 1 a 12. Esse salmo, eu vou ficar nesses primeiros 12 versículos. E o tema dessa noite é arrumando a casa. Não é? Quem gosta de arrumar a casa aí? Ninguém gosta, né? Eu gosto. A maioria ficou assim, ó. Eu gosto. Você gosta? Eu espero que você saia daqui essa noite com um desejo de arrumar a sua casa. Amém? Eu vou ler com vocês do verso 1 ao 12, depois nós vamos orar. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Senhor, em nome de Jesus, nós nos sujeitamos a Ti, a Tua palavra, Senhor, e desejamos ouvir a Tua voz, Senhor. Eu oro para que os nossos corações sejam ensináveis. Eu oro, Senhor, para que a Tua palavra ela penetre o mais profundo do nosso ser e ali encontre um lugar fértil para produzir frutos para a Tua glória, Senhor. Que toda obstinação humana, que todo conhecimento humano caia por terra, Senhor, e que prevaleça somente a Tua voz, ecoando dentro de nós, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, que a Tua voz ecoe dentro de nós, nas áreas mais profundas do nosso ser, Senhor, e assim a gente tenha a esperança de poder arrumarmos a nossa casa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. O Salmo 51, ele foi escrito por Davi, e esse salmo foi escrito depois de Davi ter sido confrontado pelo profeta Natã, quando Davi havia pecado contra Deus. Quem conhece a história? Mais ou menos, um pouco, uma noção. Amém. A Bíblia nos conta que Davi
no momento onde ele deveria ter ido para a guerra, ele escolheu ficar no palácio, e ali ele avistou uma mulher chamada Betseba e desejou essa mulher e se deitou com ela, cometendo assim adultério, e depois deu um jeitinho do marido dela ser morto na guerra. Fala que tem gente boa, Davi. O fato é que Davi cometeu algo detestável diante dos olhos de Deus, abominável aos olhos de Deus. Inclusive, o pecado de Davi era passível de morte. E Davi sabia, quando foi confrontado por Natã, ali as escamas caíram dos seus olhos e ele reconheceu o seu pecado. E esse salmo fala a respeito do seu arrependimento, o arrependimento de Davi diante do Senhor. A forma como ele entende o seu pecado e ele busca a presença de Deus. E eu coloquei esse tema porque, assim como o tema arrumando a casa, porque na verdade Davi estava tentando arrumar a casa dele, arrumar a vida dele diante de um erro. E nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia assim descreve Davi. Davi era um homem que amava o Senhor, era um homem que desejava estar na presença do Senhor, e mesmo assim nós sabemos que isso não foi suficiente para que ele não pecasse. E eu creio que se você está aqui nessa noite, é porque você também ama a Deus. Amém. Não é, Daniel? Daniel é convicção, né? Amém. Eu creio que se você escolheu estar aqui, é porque você está priorizando a Deus na sua vida. Não é? Você ama a Deus, eu creio que você tem desejo de estar na presença de Deus, e eu creio que você deseja viver uma vida agradável a Deus. Mas assim como Davi, nós também sabemos que, a despeito disso, nós também erramos. Ainda que nós não tenhamos mais prazer no pecado, nós não acordamos de manhã, né, para pecar, porque o crente de verdade, ele acorda de manhã para acertar, não é? Não acorda de manhã para falar assim, essa semana eu vou pisar na jaca, né? Não é assim, a gente não tem esse prazer, eu não tenho mais esse desejo no meu coração. Eu quero viver uma vida agradável a Deus, mas ainda assim nós sabemos que nós erramos, e a Bíblia diz que nós ainda cometemos pecados, mas a Bíblia também diz que nós temos um advogado fiel e justo, que uma vez que a gente confessa o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, na nossa jornada da vida cristã, nós estamos sujeitos a cometer erros, assim como Davi. Nós também estamos sujeitos a errar. Portanto, nós vamos ter diversos ou alguns momentos na nossa vida que nós vamos precisar arrumar a nossa casa, que nós vamos precisar arrumar a nossa vida. E esse salmo fala sobre isso, e eu gostaria de meditar com vocês sobre esse processo de arrumar a casa. De que forma nós podemos olhar para Davi, para este salmo de arrependimento de Davi, e encontrarmos ali lições, ou um caminho, ou uma forma, um processo de nós também arrumarmos a nossa vida, arrumarmos a nossa casa. Amém? Eu gostaria de começar no verso 1 e 2, Dani. Davi, ele começa dizendo assim, verso 1 e 2. Davi, ele começa o salmo dizendo: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado.
Davi começa, diante do seu pecado, ele começa a clamar a Deus por perdão. O pedido central desse salmo é o perdão de Deus. E nós vemos isso claramente em 3 verbos que Davi usa nesse salmo. Ele usa o verbo apagar, purificar e lavar. Ele usa essas 3 expressões: Senhor, apaga o meu pecado, purifica-me do meu pecado, lava-me. Então, Davi, ele concentra diante da confrontação do profeta Natã, ele busca a face de Deus e ele deseja que aquela mácula, aquele erro fosse apagado, purificado, que aquela dívida, aquele escrito de dívida que havia contra ele fosse anulado. E Davi, ele recorre aos atributos de Deus. Ele diz assim lá no verso 1, né? Ele começa dizendo: por causa do teu amor. Então, Davi, ele está olhando para Deus, ele entende o erro, ele sabe o que ele precisa, e ele recorre justamente ao caráter de Deus, ele recorre à natureza de Deus, ele recorre aos atributos de Deus. Ele fala: Senhor, por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Davi sabia que Deus era amoroso, por causa do teu amor. Ele sabia que Deus era misericordioso, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Deus era compassivo, então ele clama por compaixão. É interessante que Davi, ele conhece a Deus, e ele sabe que Deus, ele não tem prazer na queda do justo. A Bíblia diz que ainda que o justo caia 7 vezes, ele não ficará prostrado. Deus não tem prazer em ver você cair. Não existe nenhuma alegria em Deus em ver você falhar, em ver você errar. Deus não se alegra com a queda do justo. O nosso Deus é um Deus amoroso, o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus tardio em se irar. A Bíblia diz que Deus escolheu nos amar, Deus escolheu nos agraciar com o seu amor. Você pode dizer: Deus também é um Deus de juízo. Ele é. E a Bíblia diz que quando Jesus vier pela segunda vez, ele virá julgar a terra. Mas agora ele escolheu ser compassivo. Agora ele escolheu ser amoroso, misericordioso. E Davi sabia disso, e Davi recorre a isso. Ele fala: Senhor, pelo teu amor. Queridos, eu quero dizer para você que Deus, ele está pronto para te perdoar. Deus, ele te ama, e ele é compassivo. Note que o cenário aqui é o cenário de um homem arrependido, é um cenário de um homem que reconhece o seu erro. Eu quero dizer para você, querido, que quando você entra na presença de Deus e você recorre ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, à compaixão de Deus, e você tem um coração quebrantado, contrito, Deus, ele vai ouvir o teu clamor. Amém. Como o autor de Hebreus diz, que todas as vezes que nós entrarmos na presença de Deus, nós encontraremos ali graça e misericórdia, todas as vezes que nós precisarmos. Amém, queridos? Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração contrito. Então, se a tua atitude diante de Deus é uma atitude de humildade, é uma atitude de reconhecimento do seu erro, da sua própria miséria, Deus, ele terá prazer em te abraçar. Deus terá prazer em te trazer para perto dele e transmitir a você o perdão através da sua graça, do seu amor.
e da sua misericórdia. Fala para o teu irmão, há esperança para o arrependido. Amém, queridos? Você pode recorrer a esse Deus que demonstrou o seu amor dando o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que assim nós conhecemos o amor, pelo fato de Deus ter dado o seu próprio Filho em nosso favor. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos amou até a última instância. É um Deus que nos amou até as últimas consequências. E se você reconhece esse amor, e você entra na presença dele como Davi entrou, com humildade, clamando por perdão, eu quero dizer para você que lá, nesse lugar, no lugar do trono, da presença de Deus, você vai encontrar perdão para a sua vida. Mas Davi continua no verso 3, 4 e 5. Davi ele diz: pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau, desde que nasci, tenho sido pecador, desde o dia em que fui concebido. Aqui nós vemos um homem, a descrição de um homem arrependido. E eu vejo aqui 4 níveis de consciência. Eu creio que são 4 níveis de consciência que nós precisamos ter para nós encontrarmos um verdadeiro arrependimento. A primeira consciência que Davi teve foi a consciência do erro. O que Davi diz ali? De fato nada. 3, verso 3. Primeira coisa que Davi fala para Deus, o que? Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi era um homem consciente do seu erro. Ele conhecia o seu pecado. Nós não podemos nos arrepender de algo que nós não temos consciência. Então, o primeiro nível de consciência para um verdadeiro arrependimento é o entendimento do seu erro. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu cometi, está claro para mim, eu tenho consciência da minha atitude, eu tenho consciência da minha escolha, eu sei, porque o pecado está diante de mim todo o tempo. Amém, queridos? Consciência do erro. A segunda consciência, o segundo nível de consciência de Davi, era a consciência contra quem ele errou, contra quem ele pecou. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Davi, ele sabia contra quem ele havia pecado. E é interessante aqui porque você pode dizer assim: poxa, mas Davi ele não pecou, o pecado dele envolveu terceiros diretamente. Então, quando ele diz ali, pequei contra ti, o que será que Davi estava querendo dizer? Porque aqui envolvia Betseba, envolvia Urias, que depois foi morto. Mas Davi ele tinha consciência de que antes de pecar contra Betseba, diante de pecar contra Urias, ele pecou contra Deus. Ele feriu a santidade de Deus, ele feriu o caráter de Deus, ele desonrou a Deus na sua vida, porque antes de nós pecarmos contra as pessoas, nós pecamos contra Deus. E Davi ele teve consciência de que ele deveria, antes de mais nada,
ou antes de tudo, ele deveria ter consciência a respeito da santidade de Deus. Ele errou, ele pecou, e ele tinha consciência contra a quem ele havia ofendido em primeiro lugar. Essa é a segundo nível de consciência. Então, quando eu vivo a minha vida e eu escolho o pecado, mais do que a consciência do pecado, é a consciência de que ao você pecar, você está ferindo o caráter de Deus. Você está ofendendo a Deus. Se você não tiver consciência disso, você não vai ser gerado em você um verdadeiro arrependimento. Arrependimento que vem de dentro, que tem poder de transformar a nossa vida. O terceiro nível de consciência é a consciência da culpa. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Davi, ele não tenta justificar o seu pecado. Davi, ele fala: tu tens razão, o teu julgamento é correto, e o Senhor está certo quando o Senhor me condena, porque Davi tinha consciência da sua culpa. Ele sabia que ele estava errado, ele não tentou justificar, ele não tentou se vitimizar, ele não tentou terceirizar o pecado dele, dizendo assim: Senhor, eu pequei, mas a culpa é da Betseba, que estava lá tomando banho. Eu pequei contra Urias, mas a culpa era de Urias, porque eu pedi para que ele ficasse em casa com a sua mulher, e que se deitasse com ela, e que tomasse vinho e ficasse ali naquela noite. E ele não foi, ele resolveu ir para a guerra, então ele morreu porque ele foi. Não, Davi entendeu. E isso é muitas vezes uma barreira muito grande para nós encontrarmos o verdadeiro arrependimento. Nós procuramos nos vitimizar e procuramos terceirizar o erro, culpando outros pelo nosso pecado. Isso está na nossa natureza desde Adão. Vocês lembram que Adão falou para Deus, assim que Deus encontrou com Adão e disse: Adão, onde você está? Vocês não lembram? Adão disse o que para Deus? A mulher que o Senhor me deu. Não era mais a mulher dele, agora era a mulher que o Senhor me deu. Querendo dizer assim: nós vacilamos, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Adão já tentando fugir, sair daquela direita, tentando dizer: eu errei, mas veja bem. Não há como termos arrependimento se nós não reconhecermos os nossos próprios erros, se não entendermos que nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas escolhas. Caso contrário, nós vamos tentar ficar justificando as nossas falhas. Davi, ele entendeu e ele não recorreu a esse tipo de desculpa. Boa, Deus. E o último nível de consciência, quarto nível de consciência, verso 5. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia que fui concebido. Davi tinha consciência da sua natureza caída. Ele entende que sem Deus, ele entende que sem o Espírito de Deus, ele, na sua natureza carnal, ele é pecador. Então ele entende a origem do seu pecado. Ele sabe que a sua natureza está inclinada ao pecado. Por isso que ele diz: eu tenho sido pecador desde que nasci. Uma forma de expressão, e querer dizer: eu sempre estive errado, eu sempre
A minha natureza, ela é desesperadamente corrupta. Eu preciso de Ti. Então, 4 níveis de consciência: a consciência do erro, a consciência de contra quem você errou, a consciência da culpa e a consciência da sua natureza caída. O verdadeiro arrependimento passa necessariamente pelo reconhecimento consciente do erro. Fala para o teu irmão assim: sem arrependimento não há o perdão dos pecados. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Se você deseja arrumar a tua casa, você precisa se arrepender verdadeiramente. Você precisa recorrer a Deus e ao amor de Deus com um coração arrependido, com a consciência, expandir a sua consciência e entrar num nível de consciência onde o erro é claro. Quem você ofendeu, a culpa e a sua natureza tem que ter clareza dessas coisas. Porque quando você entra com essa atitude, ali você vai encontrar perdão, como Pedro disse em Atos 2,38, naquela pregação onde muitas pessoas se arrependem e se convertem. Pedro, ele diz, versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Então Pedro está dizendo: olha, se vocês se arrependerem, aí sim vocês terão os seus pecados perdoados e receberão vida, e receberão o Espírito Santo. Amém, amados? Então, nós precisamos, e aqui eu creio que nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos conduza, nos lidere nessa jornada de arrependimento, para que Ele nos traga à consciência o nosso pecado, para que o nosso pecado ele saia da esfera do inconsciente, do automático, e a gente passe a perceber e passe a entender as nossas próprias falhas, aquilo que habita a nossa alma, aquilo que nos leva a pecar, aquilo que nos leva a errar, e assim, com o coração arrependido, encontrar em Deus o perdão dos nossos pecados. Amém, queridos? Verso 6. Aqui de manhã eu falei sobre faxina. Quem gosta de fazer faxina? Eu não gosto. Eu descobri que de manhã também poucas pessoas Eu gosto de arrumar a casa, fazer faxina. gostam de fazer faxina. Arrumar a casa eu gosto, agora fazer faxina. Realmente não é algo assim, né? Não gosto. Tipo, ninguém fala, uhul, a gente faz faxina, né? Ninguém curte tanto esse negócio. Lá em casa eu faço faxina com a minha nega, toda segunda. E de sexta, É porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer, né? Então a gente vai ter que fazer, né? E parceria, casamento é isso, gente. casamento é isso Fazer aí, faxina né? junto. É andar junto, É. é ser cúmplice. E quando eu pensei nessa arrumação de casa, é isso, né? Fazer faxina é a gente limpar, de verdade, né? A avó da Kika dizia assim, que algumas pessoas só limpam onde o padre passa. Já viram essa expressão? Já viu, gente? Né? Faxina não, você tira as coisas do lugar, né? Você empurra móvel, abre os armários, tira as roupas dos armários, limpa dentro do armário, limpa, faz, né? Faxina é um negócio mais, né? Plus, assim, né? Mais profundo, né? E esse processo de arrumar a casa aqui do Salmo 51 é bem isso. Davi, quando ele começa a clamar a Deus e a recorrer a Deus, Davi percebe que a casa dele está um caos.
que a casa dele está suja, que a casa dele está empoeirada, está cheia de mofo. Às vezes a nossa casa mofa, né? Mofa. Com esse monte de chuva, né? Está úmido. E aí você tem que tirar as coisas do lugar e passar pano com vinagre, álcool e água. Faz a misturinha, que eu sei que eu manjo, e aí você vai lá, né? Então Davi, ele começa a falar: eu preciso arrumar a minha casa, e ele começa a clamar a Deus, porque ele entende que a vida dele está difícil. E quando ele entra na presença de Deus com o coração arrependido, e ele é a hora que ele começa a mexer, tirar os móveis do lugar, está uma bagunça, mas ele começa a limpar a vida dele. Ele começa a passar um produto, sei lá qual que você usa, né? O cheirinho, ele vai passando a flanela, ele vai passando depois o pano, o aspirador de pó, não é? O aspirador de pó é irado, né? E você começa a limpar todo aquele ambiente. Assim também, quando nós entramos na presença de Deus, o perdão de Deus começa a ser derramado sobre nós, a nossa casa começa a ficar limpa. Amém? O ambiente muda, as coisas estão meio fora do lugar, mas você começa a arrumar, você começa a ajeitar, né? O perdão é assim, o perdão ele vai fazendo justiça na tua vida, ele vai colocando as coisas no lugar, vai ajeitando a tua vida, vai ajeitando a tua casa. E no versículo 6 eu creio que Davi já estava nesse momento onde ele já enxergava a sua casa limpa, ele já começava a enxergar as coisas de volta no lugar. E aí ele diz assim no verso 6: o que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com a tua sabedoria. Davi, ele entende que ele precisava de um coração sincero, e ele precisava de um coração cheio da sabedoria de Deus, porque um coração sincero e sábio será menos suscetível ao pecado. Amém, queridos? Eu lembrei do Salmo 119:11, onde o salmista diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Provérbios 4:23, onde Salomão disse: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Então aqui eu creio que é o coração no lugar certo. Não é esse o Provérbios. Não é Provérbios 4:23? Depois você vê. É algum provérbio. Um coração sincero e um coração sábio, ele vai estar menos sujeito ao pecado. Um coração no lugar certo vai estar menos sujeito ao pecado. Vocês lembram, ou vocês já viram ou leram alguma vez a origem da palavra sincero? Olha que interessante, pessoal. A palavra sincero, semelhante em várias línguas, acho que é outra linguagem, provavelmente vem do latim sinceros. Beleza, né? Qual que é essa linguagem? Cujo significado é limpo ou puro. Olha que interessante agora. É esse sim, é que tá a linguagem diferente. É esse sim. É isso mesmo. É. Eu? É a versão atualizada. Depois vocês peçam perdão ao Senhor. Não, eu que falei. Tô brincando. Olha que interessante. A origem da palavra sincero. Há quem acredite, entretanto, que a palavra originou-se num antigo hábito de passar cera nas esculturas em mármore para esconder as imperfeições. O Senado romano teria decretado então que toda a escultura deveria ser entregue sine cera, ou seja, sem cera. A partir daí o termo teria assumido o significado de sem trapaça.
posteriormente sincero. Fala para o teu irmão assim, Silk House é cultura. Não é legal isso aí? Eu achei muito massa essa origem da palavra sincero. Porque dizem aqui, né, antigamente as esculturas de mármore elas tinham muitas imperfeições, a própria escultura que vinham quebradas ou com defeitos, e passavam uma cera nela para esconder as imperfeições. Ou seja, era uma forma de trapaça, era uma forma de querer enganar, né? E aí o Senado decretou que todas as esculturas tinham que vir sem cera, ou sem trapaça. Então, esse é um coração sincero. O coração sincero é um coração limpo, é um coração puro, é um coração sem trapaça, é um coração no lugar certo. Amém, queridos? E vocês se lembram por que Davi pecou? Eu falei aqui no começo. Davi pecou porque ele estava no lugar errado. Fala para o teu irmão, sempre que o teu coração está no lugar errado, você está mais sujeito ao pecado. Davi era para estar aonde? Na guerra, mas ele estava onde? No palácio. Se ele estivesse na guerra, ele estaria mais seguro na guerra do que no palácio. Amém? Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Às vezes é mais seguro você na guerra do que você distraído, passeando na varanda dos seus palácios. Às vezes a guerra é o melhor lugar para você estar, porque às vezes a guerra é o lugar que Deus quer que você esteja, exercendo o teu papel. A Bíblia diz que era a época dos reis estarem na guerra, e Davi estava no palácio, olhando a mulher dos outros. O coração estava onde? No lugar errado. E quando o nosso coração está no lugar errado, nós temos problemas, e Davi sabia disso. Então ele fala: Senhor, eu quero um coração sábio, eu quero um coração sem trapaça, eu quero um coração sem cera, um coração sincero, porque a partir dessa atitude eu não vou estar tão suscetível, sujeito ao pecado. Então, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Verso 8 e 9, Davi diz, verso 8 e 9 para ele. O Davi já está um tom, o Davi não, o Rodrigo já está auto uma ministrar a esposa. Exatamente. É isso aí. Olha o que Davi diz: faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Olha que lindo o verso 8. Davi, ele fala: Senhor, eu quero ouvir de novo sons de alegria e de felicidade. Eu não sei, quando você acaba de fazer faxina, o que você sente? Missão cumprida. Você está cansada, mas lá dentro você tem uma sensação de felicidade, não é? De realização, não é? Aquele cheirinho de produto, né? Não é gostoso quando você chega numa casa, acabou de fazer faxina, você tem aquele cheiro gostoso, né? Aquela alegria no ar, aquele ambiente limpo, satisfação, realização. Davi estava dizendo assim: Senhor, quando a minha casa estiver arrumada, quando tudo estiver no lugar limpo, e eu estiver com um coração sincero,
cheio da tua sabedoria, eu vou poder de novo ouvir os sons de alegria e de felicidade. Não há nada melhor do que estar em paz com a sua consciência. Não há nada melhor do que estar em paz consigo, em paz com Deus, em paz com as pessoas. É um ambiente limpo, um ambiente gostoso, um ambiente de paz, um ambiente de pinho-sol, um ambiente de Casa. Que boa. que boa. Isso aí tá quase com o mar atrás, hein? Tem um sol. Cadê o outro? Eu vou limpar. Eu estou em paz com minha consciência. Amém. Eu estou em paz com Deus, eu não estou mais em guerra com Deus. Não existe mais ninguém me acusando. Meu pecado foi apagado, a minha culpa foi apagada. E eu volto a experimentar a alegria, a felicidade de estar na presença de Deus. No verso 10, Davi diz assim, já estamos terminando, tá, pessoal? Me aguentem mais um pouco. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Aqui Davi, ele entende que ele precisava que Deus criasse nele um espírito de fortaleza, uma vontade nova, não aquela vontade que ele recorreu na primeira situação. Ele entendia que ele precisava de Deus, de uma mente forte, de um coração determinado, não uma mente dúbia ou um coração dividido. Ele falou: Senhor, dá-me uma vontade nova e firme, para que eu possa permanecer de pé, para que eu possa continuar vivendo uma vida agradável a Ti, para que eu possa, diante das propostas que virão, porque uma vez que você arruma a casa, queridos, o desafio de você arrumar a casa é você manter ela o quê? É você manter ela limpa. Por exemplo, sexta-feira eu cheguei em casa, essa sexta tinha uma moça limpando a nossa casa. Só aí nós já tínhamos uma grande alegria, né, pessoal? Porque também tem, quando as pessoas limpam a nossa casa, também dá uma grande sensação de alegria, né? E ela tinha acabado de sair. E quem havia acabado de chegar? Não. A Monte Sião Paisagismo. O G e a sua trupe. E o Vini falou: Serginho, sexta-feira eu vou lá, eu vou passar lá e vou dar um tapa na sua grama. Pô, que bênção, né? Glória a Deus. Ele chegou lá animado, ele, o Tiaguinho E o Gui. E o Tiaguinho fazendo guerra de ferramenta com o Vini, os dois machucados. É uma alegria o trabalho, esse trabalho não se diverte, né? E foi uma bênção. Fizemos um cafezinho, serviu um Nespresso para eles. Pai, nossa irmã amada, né, que traz cafezinho para gente, Evangelho. E foi uma bênção. Mas depois, aquela grama toda, ela criou pernas e ela Adentrou. da sala. O desafio da faxina é esse: Manter limpo. manter a casa em ordem, depois limpa, né? E aí eu peguei uma vassourinha, né? Dei um tapa ali, ficou tudo ótimo. Mas esse é o desafio. E Davi falou: eu preciso de uma vontade nova e firme, porque eu sei que novas propostas virão. Eu sei que o pecado vai bater na minha porta de novo. Eu sei que virão outras situações que vão querer trazer sujeira de novo para dentro da minha vida. Então eu preciso de uma vontade nova e firme para que eu possa fazer escolhas em Deus. Para que ainda que eu sei que eu vou errar em algum momento, mas que eu tenha sabedoria.
eu tenha um coração sincero e um coração sábio, uma vontade firme, para que eu possa discernir o certo do errado, o bem do mal, para que eu possa entender aonde o Senhor está, que portas o Senhor está abrindo para mim, para que eu não venha a trazer o caos de novo para dentro da minha vida. Amém, queridos? E ele termina no verso 11 e 12, dizendo: Senhor, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. E Davi termina essa parte do Salmo dizendo: Senhor, o que eu mais quero é que a tua presença esteja na minha vida. Eu desejo o teu Santo Espírito em mim, eu desejo a tua presença. Por isso que Davi disse: uma coisa eu pedi, a buscarei, que eu possa habitar, eu possa morar na casa do meu Deus todos os dias da minha vida. Ele valorizava a presença de Deus, ele queria a presença de Deus. É como se no final da faxina, com a casa toda em ordem, limpa, cheirosa, arrumada, a presença de Deus entrasse naquele lugar e ali ela ficasse. Davi queria isso na vida dele. Amém, amados? Davi sabia que não tinha nada mais precioso do que a presença de Deus, mas ele também sabia o quanto o pecado era letal na relação dele com Deus, o quanto o pecado podia destruir a relação dele com Deus, o quanto o pecado pode afastar a presença de Deus na nossa vida. Então ele arruma a sua vida, arruma a sua casa, ele pede um coração sincero e sábio, ele pede uma vontade nova e firme, para que a presença de Deus pudesse habitar a sua vida e ali permanecer todos os dias da sua vida. Amém, amados? Eu não sei como você tem agido, quais escolhas você tem feito, mas eu quero dizer para você nessa noite que existe esperança. Existe esperança para você, porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus misericordioso. E eu quero te convidar essa noite a você entrar na presença dele, assim como Davi. Você tem hoje a oportunidade de começar a arrumar a tua casa. Eu não sei se você gostava de faxina ou não, mas o desejo do meu coração é que você saia daqui amando, desejando faxinar a sua vida, a sua casa, dar um jeito em tudo isso. Amém? Para que você possa, como Davi, sentir de volta a alegria e a felicidade de estar na presença de Deus. Como nós cantamos, algo mais que a neve, assim nós seremos na presença de Deus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por vocês. Aleluia. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra nessa noite, e porque nós temos a possibilidade de nós arrumarmos a nossa vida, arrumarmos a nossa casa, porque entendemos que a maior virtude de um cristão não é o fato dele não pecar, mas é o fato dele se arrepender. Portanto, se há arrependimento, nós podemos ter a esperança de que haverá perdão para aquele que se arrepende, para aquele que confessa o seu pecado. E eu oro, Senhor, para que, assim como Davi encontrou em Ti perdão por seus pecados, encontrou em Ti um lugar de esperança, eu oro também por todos nós, Senhor, eu oro para a nossa comunidade, porque, Pai, é fato que nós vamos errar, é fato que em algumas situações da nossa vida nós ainda vamos falhar, Senhor, mas
Eu oro, Deus, para que os nossos corações não endureçam. Amém. Eu oro, Deus, para que a nossa mente não seja cauterizada pelo pecado. Eu oro, Senhor, para que haja nesse lugar verdadeiro arrependimento, pessoas que reconhecem o seu erro, reconhecem contra quem erraram. Ah, Senhor, eu oro, Deus, para que nós possamos ter entendimento, Senhor, consciência da nossa culpa, e entrarmos à Tua presença com um coração humilde, e clamarmos, Senhor, clamarmos pelo Teu amor, clamarmos pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Tu és um Deus misericordioso, Senhor, e nós entregamos aos Teus pés todas as nossas misérias, Senhor, tudo aquilo que tem habitado a nossa alma, que é contrário ao Teu caráter, que é contrário à Tua palavra, Senhor, seja no nosso coração, seja na nossa mente, seja na nossa boca, seja nas nossas atitudes, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, perdoa-nos, Senhor, lava-nos, purifica-nos, Senhor, com Teu sangue, apaga, Senhor, todo o nosso pecado e nos conduz de volta à Tua presença, Senhor, nesse lugar de perdão, nesse lugar de restauração. Restaura as nossas vidas essa noite, Senhor, em nome de Jesus, e dá-nos um coração sincero, dá-nos um coração sábio e uma vontade nova e firme, para que assim nós possamos viver uma vida agradável a Ti e experimentar